Olá, galera do nono ano, tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma aula de filosofia? Abram então as suas apostilas na página 15, que foi onde nós paramos, aqui onde tem o Atlas do Carlão, né, de Vicky Muniz. Então, nós vamos continuar no debate das questões socioambientais, que é o assunto dessa apostila aqui, ok? Então, vamos lá. Aqui na página 15, qual é a sua pegada? Vamos começar aqui. Então, vamos lendo o texto e fazendo nossos comentários, ok? Anteriormente, no cartaz Interdependência ou Morte, você viu uma pessoa em posição intrigante, em uma imagem que defende a ideia de sustentabilidade. Também na obra Atlas Carlão, é intrigante a posição do homem que carrega o lixo do mundo de hoje, em uma associação ao personagem mitológico que sustentava o mundo, que é o Atlas aqui, filho de Urano, né? Muito bem. Então aqui nós temos uma página com fotografias aqui que deixam a gente a refletir profundamente sobre as questões do nosso meio ambiente. Então observe e analise o cartaz a seguir, relacionando ao conceito de sustentabilidade. Então aqui nós temos o meio ambiente, né? Uma praia com três marcas pegadas, vamos dizer assim. A pegada de um cachorro na areia. Aí nós temos a pegada de um urso polar. E nós temos a pegada do ser humano. Então, a gente vê a diferença, né, do que nós estamos fazendo com a natureza. Diferentemente dos animais que sempre estiveram aqui bem antes de nós, né? Eles convivem em harmonia com a natureza. E já nós, seres humanos, temos uma pegada muito feia. Vocês vão de concordar comigo. Relembrando a atividade realizada sobre os dois lados da moeda no que se refere à tecnologia, vamos refletir. De que modo os exemplos contidos nas imagens do cartaz analisado podem contribuir em relação ao nosso olhar para o mundo e para as pessoas de hoje? E a fim de compreender melhor o conceito de sustentabilidade. Então, como eu falei, né, é uma imagem assim que deixa a gente com vergonha e, e com o pensamento assim de que nós chegamos realmente no limite e que nós temos que fazer alguma coisa para poder resgatar, né? A minha palavra agora de ordem é resgate, como se a gente tivesse chegado ao fundo do poço e agora tivesse que sair dele, né? Nós fizemos isso com o planeta e agora nós temos que fazer a limpeza, certo? Então vamos continuar. Página 17. Em nossa trajetória pela vida, deixamos marcas, impactos, aonde nós passamos. A expressão pegada ecológica é usada para se referir a essas marcas ou pegadas deixadas pelo caminho. A pegada ecológica consiste em um cálculo para avaliar o impacto do consumo da população humana sobre os recursos naturais. Nesse sentido, leva em conta critérios como a biodiversidade, a urbanização, produção de energia, uso dos oceanos e das terras para agricultura e pecuária. A nossa pegada está relacionada com o estilo de vida que nós levamos. A unidade de medida usada para calcular a pegada ecológica de um país, uma cidade ou mesmo um indivíduo é hectare global, GHA, ou seja, quantos hectares de terra, matas e mar são necessários para manter o nosso estilo de vida. Observe no gráfico a seguir os critérios adotados para calcular a pegada ecológica. Então é isso que os estudiosos fazem, né, para saber a quantidade de espaço que está sendo utilizado para cada situação. Então, biodiversidade. Ela representa a área destinada à preservação da vegetação nativa para fornecimento de madeira, celulose, etc. Certo? Então, essa é que está relacionada com a biodiversidade. Então, tem tanto a área que é destinada à preservação da vegetação nativa, que são, por exemplo, aqui a Serra do Mar, né, a Mata Atlântica,
né? E deveria ser a Amazônia também. E tem aquelas regiões que são destinadas para fornecimento de madeira e celulose, que vocês já devem ter visto quando vocês viajam, né? Que a gente vê aquelas plantações de pinos, né? Grandes espaços assim com aqueles pinos ainda bem fininhos que estão crescendo e que irão se transformar, vão ser cortados para ser transformados em celulose. Então, estaria ok se fosse feito de maneira correta, certo? Área urbana. Representam áreas destinadas à infraestrutura da cidade, considerando construções, meios de transporte, os recursos hídricos que abasteça a população para a geração de energia elétrica, né? E de as suas provenções, a água, esgoto, certo? Destino certo da água fluvial, que é aquela água que deve retornar para os rios e lagos, mas a gente sabe que isso também não está acontecendo. Nós temos visto nas reportagens, no jornalismo, animais que fazem parte de floresta aparecendo em cidades. E eu pergunto para vocês, o animal perdeu o rumo? Ou nós aqui entramos e invadimos o espaço dele? Né? Porque ele simplesmente, a cidade foi crescendo, né? Como eu já comentei numa outra aula, antes, quando eu era criança, que eu viajava para a praia, nossa, tinha um espaço muito grande entre Curitiba até chegar na Serra do Mar. Agora praticamente está encostado, né? A cidade foi avançando, região metropolitana, e agora a gente vê que só não tem mesmo gente morando lá no topo ali, quando a gente passa. No mais, tem gente morando. Então, esses animais que tinham todo esse espaço para caminhar, para buscar alimento, agora é o carro do gás passando. Eles estão saindo, né, em busca de alimento. Então apareceu onça, apareceu macacos, apareceram vários tipos de animais nas casas das pessoas. Por quê? Porque a região metropolitana está invadindo a Serra do Mar. E isso está acontecendo no Brasil inteiro. Área de energia. Representa a área necessária para absorver o dióxido de carbono produzido em excesso. Então, deveria ser assim, né? Ó, representa a área necessária para absorver o dióxido de carbono produzido em excesso. Também sabemos que isso não acontece. Áreas pesqueiras. Representam áreas dos oceanos usadas para pesca e extração de outros produtos marinhos. Então, aqui também, né, a gente sabe que não acontece exatamente como está dizendo aqui. Que muitas vezes é época de reprodução, onde é totalmente proibido você pescar porque os peixes ficam vulneráveis na época que eles estão reproduzindo, né? E muitos pescadores se aproveitam, né? Indústrias, né, pesqueiras que produzem sardinhas enlatadas e muitos outros tipos, né, de peixes, eles aproveitam na época da reprodução, quando os peixes estão totalmente vulneráveis. E isso causa um desequilíbrio total para eles, para os peixes. Bom, áreas cultiváveis representam áreas de terras necessárias para a atividade agrícola, que é a plantação, pecuária e a criação de gado. Tudo também estaria certo se esses espaços fossem respeitados. Então a gente sabe que ultimamente existe uma grande briga na Amazônia. Por quê? Porque os grandes fazendeiros, né, multimilionários, estão querendo, né, avançar com suas fazendas nos espaços da Amazônia legal, que é aquela região que tem que ser preservada, que os governos dos países de fora estão cobrando do governo do Brasil, estão querendo, ficam pressionando o tempo inteiro, porque eles estão vendo, né, que o Brasil está cedendo, está fornecendo espaço da área preservada da Amazônia para virar fazenda de gado. Porque os multimilionários querem ficar cada vez mais multimilionários, né? E não estão nem ligando. Eles não estão pensando, eles estão pensando neles. Eles não estão pensando nos seus netos, nos seus bisnetos, no que vai ser do nosso planeta no futuro. É aí que está o erro, né?
É onde a humanidade se perde. Então, vamos continuar. Na página 18 aqui, algumas questões para a gente refletir. Você acredita que pequenas ações podem trazer grandes consequências? Eu acredito que sim, né? Tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Então, as pequenas ações que nós fazemos em prol do meio ambiente, reciclando de maneira correta o nosso lixo, quando nós vamos, que eu digo para vocês, viajar para a Serra do Mar, não jogar, atirar nada pela janela do carro, nem do ônibus. Quando você vai ficar ali, passar o dia na areia da praia, levar saco de lixo, uma sacolinha de mercado e colocando tudo que você for consumindo, as embalagens ali dentro. E o que for reciclável, você separar. Não adianta você colocar, por exemplo, casca de coco, garrafa plástica e lata, tudo junto numa sacola só e sair da praia também e colocar numa lixeira só. Porque, né, você não vai estar colaborando da maneira correta. Já vai ser uma pequena atitude positiva, mas não é a totalmente correta, que seria você ter uma sacolinha onde você vai colocando latas, plásticos, né, de garrafinha de água e o coco, por exemplo, o palitinho do sorvete, né, que são coisas que vão para um aterro, que viram adubo. Já os plásticos e latas podem ser reutilizados, certo? Então, as pequenas ações trazem grandes consequências, sim, tanto positivas como negativas. Porque eu canso de caminhar pela praia quando eu estou no litoral e fico triste de ver as pessoas saindo e deixando aquele monte assim de lixo na praia, sabe? As garrafas, e a gente vê que a maré já é de tarde, a maré já está subindo, e daqui a pouco aquelas garrafas, aquelas latas, aquele coco com aquele canudo enfiado, vão estar lá boiando, colaborando para um pouco mais de poluição dentro dos nossos oceanos, que já estão tão poluídos, né? Prejudicando tantos animais. A gente vê animal enforcado em rede, a gente vê muitos vídeos, vocês com certeza devem acompanhar também pelo YouTube, né? Essas situações de lobos marinhos, de focas, tartarugas, com todo tipo de material enroscado no corpo deles, né? Muito bem. Todas as pessoas influenciam a preservação e a destruição do planeta? De alguma forma, sim, né? Só o fato de nós sermos consumidores, nós já estamos influenciando. Mas, se nós tivermos essa consciência de fazermos pelo menos a nossa parte, né? Esse trabalho de formiguinha, a gente já vai estar ajudando, né? A um pouco menos, né? A poluir um pouco menos. Então, faz muita diferença e todos nós, de alguma forma, contribuímos, né? Se nós fazemos a nossa lição de casa, preservando, e se nós, sendo consumidores, né, já estamos também contribuindo para o lado negativo. Pensar e discutir sobre as questões socioambientais podem contribuir para a melhoria do planeta? Eu acredito que sim, pois desperta nas pessoas, né, essas questões que antes ninguém pensava sobre isso. Era só, achava que a natureza era infinita, né? Então, vamos destruir, vamos consumir, vamos vencer a natureza, vamos dominar a natureza. E hoje a gente viu que esse pensamento está totalmente errado, certo? O que a gente pensa interfere no mundo? Eu acredito que sim, né? Porque tudo parte do pensamento. Se você vai ser uma pessoa que vai ser um trabalhador ecológico, então tudo vai começar no seu pensamento. E se você é uma pessoa que não está nem aí para as questões socioambientais, também é no seu pensamento que inicia essa questão. Você é influenciado pelo que acontece no mundo? Totalmente. Todos nós somos influenciados.
Não sei se vocês viram, né, essa questão aí das queimadas no Pantanal. Ontem choveu, né, aqui em Curitiba, graças a Deus, uma chuva boa, e eu coloquei uns baldes para coletar a água da chuva, e a cor da água era muito feia. Uma água totalmente amarela, assim, sabe? Então, os meteorologistas até tinham avisado que essa água não deve servir para consumo, porque ela está lavando a atmosfera. Então, eu até fotografei e coloquei no grupo da minha família a cor da água da chuva. Muito feia mesmo, porque eles tinham avisado que tinha nuvens, né? Que o vento tinha empurrado aqui para a região do Paraná, das queimadas do Pantanal. Então, interfere, uma coisa está ligada à outra, é uma cadeia. É possível saber todas as consequências dos seus atos? A gente sabe um pouco das consequências, né? Dos nossos atos, mas a gente vê que a atitude do todo está acarretando para o meio ambiente. É um pouquinho de cada um, para chegar ao ponto de acontecer tudo o que está acontecendo. O mundo pode se tornar um lugar melhor para se viver? Ele deve se tornar um lugar melhor para se viver. Se nós despertarmos a nossa consciência, ainda dá tempo. A nossa esperança está nessa geração de vocês agora, daqui para frente, que estão vivendo todo esse caos, né, na juventude de vocês, e eu sei que vocês não querem isso para o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Então, nós, da minha faixa etária, estamos depositando as nossas esperanças na geração de vocês. Que eu tenho filhos também da idade de vocês e converso isso com eles. A gente não está pondo a responsabilidade nas costas, mas uma consciência, né? Que nem sempre as questões de acumular bens materiais são mais importantes do que ter uma casa, no caso aqui, um planeta para sobreviver, para a sobrevivência da nossa espécie, né? As pessoas podem escolher mudar os hábitos a fim de buscar um mundo mais sustentável? Sim. Então isso começa com esses hábitos simples que eu falei, né? De simplesmente você separar corretamente o seu lixo, você ter esse cuidado na rua, na Serra do Mar, na praia, já é uma grande coisa. Depois, se mais tarde você vai se tornar vegetariano, se você vai se tornar, vai participar de uma ONG defendendo, isso é outra coisa. Ou se você vai ser um biólogo, um cientista. Mas agora é isso que você pode fazer. E se você fizer, já vai ser uma grande coisa. Depende muito mais dos outros ou depende mais de você, essa mudança? Eu acredito assim, que tem que partir de mim e que o outro vai enxergar aquilo, a minha atitude, certo? Então, se eu tiver uma boa atitude, os outros vão começar a observar e vão querer copiar, certo? Então, é muito mais fácil eu fazer do que eu ficar cobrando do outro, porque de tanto o outro ver eu fazendo, ele vai acabar fazendo também. Nas pracinhas, né, que a gente faz caminhada, onde tem aqueles aparelhos, né, a gente vê que as pessoas também vão lá, onde tem os brinquedos para as crianças, né, e deixam lixo ali. Então, ali não é lugar de deixar lixo. Por favor, levem sacolinhas quando vocês forem andar de bicicleta, jogar bola. Não deixe nada no chão da pracinha. Ok? Está preso aos acontecimentos mundiais? Se você está preso aos acontecimentos, todos nós estamos presos aos acontecimentos mundiais, porque nós somos uma internet. Nós todos somos conectados. Então não tem como um se safar, né, e o outro não. Todo mundo está no mesmo barco, nessas situações socioambientais. Você pode fazer a diferença? Sim. Cada um fazendo o seu pouquinho, né, o seu papel, nós podemos fazer a diferença. E o fato de eu estar falando essa questão da geração de vocês, né, a gente vê jovens como aquela menina Greta, que está
mostrando que os jovens da faixa etária de vocês têm essa consciência, que eles querem ter um mundo para os seus filhos e seus netos. Então, é muito importante a gente ver jovens se impondo já, mostrando que tem essa consciência de que a casa nossa é o planeta Terra. Antes de nós termos a nossa casa física aqui, né? Existe um caminho para pensar na interdependência, é a consciência do pertencimento, né? Nós pertencemos ao todo. Nós somos uno com a natureza, nós dependemos dela. Então, esse é o caminho para se pensar na interdependência, a consciência. Interdependência é vida ou é morte? Ela é vida e ela é morte, né? Se houver a interdependência, vai ser vida. Se não houver, será morte. Será a extinção do ser humano aqui, da vida humana no planeta Terra. A sustentabilidade é possível? Sim, ela é totalmente possível. No Japão, 90% do lixo é reciclado, desculpe. Então, é possível sim. O que está faltando mesmo é consciência. Consciência, principalmente por parte dos governantes, de pararem de querer guardar dinheiro, de dinheiro que deveria ser voltado para essas questões socioambientais, né? De ajudar aquelas pessoas mais carentes que moram em situações de risco, de tirar essas pessoas dos morros e colocá-las em lugares mais seguros, né? Tudo isso está relacionado à questão da sustentabilidade. Bom, depois de nós refletirmos sobre isto, registre algumas ideias que você gostaria de divulgar sobre sustentabilidade. Então, ideias que você tem, você jovem, né? Anote aqui, por favor, essas ideias, ok? Daí você também pode elaborar uma mensagem, né? Que seria bem bacana, sobre sustentabilidade, que são aquelas mensagens que a prof pede para vocês lerem lá na sala de aula, né? Bom, agora aqui nós vamos para o último assunto da apostila, que é o nascimento da bioética, que é um campo relativamente novo, mas muito importante e que está em alta agora nas questões, vamos dizer assim, médicas, né? Então, a ciência e a tecnologia são exemplos do esforço humano para driblar dificuldades, o sofrimento, a morte, em busca de uma vida mais longa, confortável e feliz. E são também exemplos da nossa interferência no mundo. Então, elas nascem do exercício da nossa liberdade para agir, criar e escolher. E uma vez que agimos de modo livre, é necessário decidir entre o que parece bom e o que parece mal. Além de avaliar as consequências de nossas próprias ações e criar as escolhas, trata-se de uma responsabilidade exclusivamente humana, já que os demais seres vivos agem determinados pelo instinto natural, e nós humanos não. Nas últimas décadas, o progresso científico e tecnológico estendeu os limites da ação humana até o espaço sideral e o universo microscópico das células. Isso trouxe novos desafios, dúvidas para a reflexão da ética por causa da grande intervenção humana sobre diversas formas de vida e até mesmo sobre as condições para a continuidade de vida no planeta Terra. Nesse novo contexto, é preciso refletir acerca dos problemas ambientais, do respeito à biodiversidade, do consumo e do desperdício, das formas de preconceito, da desigualdade social, dos direitos humanos, inclusive das minorias e de pessoas que ainda não nasceram, que são os fetos, né? Todas essas questões estão relacionadas à vida e são investigadas e discutidas pela bioética. O que é a bioética? Questão: um ramo da ética voltado a discussões em torno da sustentabilidade, da interdependência envolvendo as pessoas e os demais seres vivos e o meio ambiente. Então, isso é a bioética. Então, tudo isso está envolvido, discussões em torno da sustentabilidade, interdependência e os demais seres vivos e o meio ambiente. Então, aqui ao lado tem uma foto, né, de uma cadeia do DNA
e o ser humano mexendo ali, né? Nós chegamos nesse ponto, certo? Onde um casal pode escolher o sexo do bebê, a cor dos olhos, a cor do cabelo, através dessas mexidinhas perigosas, perigosíssimas, né? Vamos lá. A bioética é um campo recente da filosofia. O nome surgiu em 1970, tem 50 anos, né? E se ocupa dos mais diversos, complexos e atuais problemas relacionados à vida. Inúmeros pensadores dos nossos dias contribuem para essas reflexões. Entre eles está o espanhol Fernando Savater, de quem selecionamos algumas ideias e que você conhecerá a seguir. Observe na ilustração e no texto a seguir e depois reflita. Então, aqui está o Fernando Savater, né? Que é um filósofo contemporâneo, e dizendo assim: podemos escolher em parte nossa forma de vida. Isso exige uma arte de viver e se chama ética. Podemos escolher em parte nossa forma de vida. Isso exige uma arte de viver. A arte de viver é a ética, ou consciência, né? Ao contrário de outros seres animados ou inanimados, nós homens podemos inventar e escolher em parte a nossa forma de vida. Podemos optar pelo que nos parece bom, conveniente para nós, em oposição ao que nos parece mal e inconveniente, aquilo que nos prejudica ou faz sofrer. A gente pode ter essas escolhas, os animais não. Então a gente viu agora os animais totalmente acuados lá no Pantanal, uma cena trágica, né? Sem ter para onde ir. Como podemos inventar e escolher, podemos nos enganar, o que não acontece com os castores, as abelhas e os cupins, de modo que parece prudente atentarmos para o bem que fazemos, procurando adquirir um certo saber viver que nos permite acertar. E esse saber viver, ou arte de viver, se você preferir, é o que se chama ética. Então aqui está falando que nós, seres humanos, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos escolhas. Nós podemos muito bem evitar aquilo que nos causa dor e buscar o que nos causa alegria, felicidade e prazer. Os animais, eles não têm essa opção, né? Eles vêm, eles seguem o instinto deles e partem. Aqui nós temos um texto bem bacana, pessoal, que faz a gente refletir, que é do Fernando Savater. Então vamos acompanhar. Como a letra pequena, eu vou trazer mais perto para mim. Na língua castelhana, a palavra huésped significa dois papéis, aparentemente contrapostos: o de quem se aloja na casa de outra pessoa, o hóspede, e o dessa outra pessoa que hospeda em sua casa, o hospedeiro. Mas talvez esse duplo uso, um pouco desconcertante, encerre uma verdade muito profunda sobre a condição humana, porque todos nós somos ao mesmo tempo o forasteiro recebido em casa alheia e o anfitrião que o aloja e deve se preocupar com seu bem-estar. Desde que nascemos, e não se esqueça de que nascer é chegar a um país estrangeiro, como disse o antigo grego, dependemos da hospitalidade que outros querem nos dar, sem a qual não podemos viver. No entanto, logo somos nós também que devemos atender a outros que chegarão depois, tentando fazer que eles se sintam o mais cômodos possível. Mas as obrigações da hospitalidade estendem-se ainda mais. O bom hóspede, nos dois sentidos da palavra, procura não apenas ser fraterno com seus semelhantes, como também respeitar e cuidar ao máximo da casa que hospeda os outros. Essa casa, entre aspas, de todos, é justamente o planeta Terra. Há alguns séculos, quando os seres eram muito menos numerosos e necessitavam de menos fontes de energia natural, podia-se habitar a Terra como se suas águas, árvores, minas fossem inesgotáveis, e era isso que acontecia. Hoje esse desperdício é um luxo e não podemos nos permitir, porque a nossa economia global produz agora, em 3 semanas, mais do que nossos avós produziam em um ano.
Esse dispêndio de elementos naturais insubstituíveis constitui um desafio à nossa prudência moral. Primeiro, pela injustiça dos fatos de os países mais desenvolvidos gastarem e poluírem 100 vezes mais do que todos os outros. E depois, quando pensamos em nossos próximos descendentes, para com os quais temos que antecipadamente certas obrigações como hóspedes futuros, de modo que a hospitalidade bem entendida, ou seja, eticamente entendida, começa com a nossa preocupação com a boa manutenção desta nave interplanetária, na qual todos viajamos pelo cosmos. Então, é um texto muito profundo, que fala, né, que nós somos os hospedeiros, né, que nós chegamos aqui e estamos hospedados. E quando nós chegamos na casa de alguém que está nos hospedando, normalmente nós procuramos, né, sermos cuidadosos, pelo menos é isso que deve acontecer. Quando a gente vai visitar um parente, que a gente vai na casa, ou mesmo num hotel, é de bom tom nós sermos cuidadosos com o espaço. Não é porque a gente está em algum lugar que a gente vai pagar que a gente precisa ser relaxado, deixar tudo bagunçado, porque depois a pessoa da limpeza vem e arruma tudo, certo? Então agora traga esse contexto aqui para o planeta, né? Nós vamos ficar aqui um tempo e depois nós vamos partir. E que casa, né? Nós vamos deixar para os futuros hóspedes que vão chegar, que são os filhos de vocês, os meus netos, certo? Então, é essa reflexão que esse texto nos mostra, que não tem como, nós estamos numa nave, né, interplanetária, viajando pelo universo. Não adianta a gente querer achar que nós vamos poder migrar para um outro planeta. Nós temos que tomar vergonha na cara, né, e cuidar do nosso planeta. Porque o ser humano nasceu para viver no planeta Terra. É aqui que é a nossa casa. Aqui é o nosso lugar. E não querer deixar tudo sujo, né, a casa toda suja e bagunçada e não se preocupar com os próximos hóspedes. Então, tratemos urgentemente de começar a fazer a faxina, certo, pessoal? E eu conto com todos vocês. Aqui nós temos umas atividades, né, que diz assim: reflita sobre os exemplos de atitudes e ideias que demonstrem respeito e cuidado e também desrespeito e falta de cuidado com os seres e elementos listados na primeira coluna. Então aqui tem respeito e cuidado, desrespeito e falta de cuidado. Então você vai anotar com você mesmo, com a terra, com os seres vivos e com as futuras gerações. Então, como que eu demonstro respeito e cuidado para comigo mesmo, né? Autoestima, alimentação correta, hábitos saudáveis. E desrespeito é quando eu me autodeprecio, quando eu não cuido da minha saúde, quando eu como demais, quando eu fico só deitado, não pratico exercícios físicos, certo? Com a terra, o respeito é a redução de produção de lixo, é a reciclagem, reutilização, certo? E desrespeito é a poluição, o desmatamento, o consumismo. Com seres vivos, né? O respeito é a manutenção dos habitats, é o cuidado das florestas, a preservação. E desrespeito é a poluição, a caça predatória, o tráfico de animais, que a gente tem visto muito. E com as futuras gerações, o respeito seria, né, essa limpeza que eu falei da nossa casa, do nosso planeta. E o desrespeito é continuar degradando o meio ambiente, que daí será lastimável o futuro, né, pessoal? Bom, vamos aqui para a última página, página 22. Aqui no diagrama a seguir, anote 5 ideias importantes sobre o tema sustentabilidade e cite 2 exemplos para cada ideia anotada. Então, aqui nós temos um diagrama, né? No centro está escrito sustentabilidade. E daí nós temos, né, os braços que vão se abrindo, as possibilidades, né? Então,
eu vou só falar alguns, né? Eu espero que cada um de vocês faça o seu, bem bacana, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né? Um exemplo, sustentabilidade, né? Bem aqui no centro. Daí aqui eu coloquei sobrevivência, né? Tá ligado diretamente à nossa sobrevivência. Daqui as gerações futuras e a preservação da vida no planeta Terra. Aqui eu coloquei união dos países em torno da sustentabilidade. E aqui, entendimento, ações e aqui mudanças de comportamento, ok? Aqui eu coloquei amor, propósito e preservação. Aqui, consciência, eu faço escolhas e escolhas conscientes, certo? Então, assim você vai montar o seu diagrama. Você vai colocar aqui uma palavra que vai derivar de duas outras ações, certo, pessoal? Então, nós estamos concluindo a nossa apostila do terceiro bimestre. Agora vocês vão fazer a P2, que vai ser todo esse conteúdo aqui, certo? Dá para tirar 10 tranquilamente, certo, pessoal? Mas para mim é muito mais importante do que vocês tirarem 10, vocês terem essa consciência. Para nós, filósofos, né, o nosso papel aqui, na nossa existência, fazer essa consciência, fazer a consciência se expandir, fazer as pessoas entenderem, né, o conhece-te a ti mesmo, para poder conhecer o outro, né? E nesse caso aqui, conhecer o nosso planeta, saber que nós somos uma internet e que nós não temos como fugir disso, que nós temos que fazer esse resgate. Certo, pessoal? Então, uma boa sorte lá na prova, fiquem bem e vamos juntos engajados nessa luta que nós vamos conseguir, com certeza, fazer o caminho de volta, certo? Então, fiquem bem, beijos, boa prova e até a próxima aula. Tchau, tchau!